E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal Rosenberg Explanando. Meu nome é Rosenberg Câmara. Esse canal foi criado para falar de várias temáticas relevantes, dar o ponto de vista acerca de determinadas temáticas de uma forma diferenciada, ok? O tema de hoje é aceite opiniões diferentes. Por que você fala isso, Berg? Eu falo isso porque é o seguinte: muitas pessoas se posicionam de determinada forma e querem que todas as outras pessoas que ouçam esse discurso assimilem aquilo como verdade absoluta. E não funciona isso, não funciona dessa forma. A gente tem que entender o seguinte, que por mais que você acredite fielmente que determinado assunto, determinada temática tem determinada valoração, funciona dessa forma, outras pessoas podem pensar diferente. O problema é que hoje em dia as pessoas não sabem divergir de forma respeitosa. Se eu digo que determinado político tomou uma atitude correta, várias pessoas com espectro ideológico totalmente diferente desse político já dizem que eu tenho esse aspecto político, espectro político, que eu tenho esse determinado pensamento, esse tipo de ideologia. E não funciona dessa forma. A gente tem que saber divergir e sempre debater no campo das ideias. Não é porque eu digo que determinada pessoa falou algo errado ou ensinou algo de forma errônea que eu estou condenando essa pessoa. Não. Eu estou falando, explicitando em cima do conteúdo que foi dado. Você tem que saber divergir das pessoas no campo das ideias. Não veja uma pessoa que pensa diferente de você como inimiga. Eu sou um cara que eu procuro muito me posicionar acerca de determinadas temáticas. Quem me conhece sabe que se eu chegar em algum local, eu estou prestando atenção a determinado debate. Se eu tiver a oportunidade ou for indagado a mim qual o seu posicionamento acerca disso, eu vou falar, meu posicionamento é esse, é esse, é esse. Por mais que as pessoas não gostem, por mais que as pessoas pensem diferente, eu vou me expressar. E quando eu ver uma pessoa falar de forma diferente da minha, eu não vou ver essa pessoa como inimiga. Mas eu tenho que procurar entender por que ela tem aquele pensamento. Ela vai me dizer quais são as bases ideológicas, quais são os livros que ela leu que levaram aquele tipo de conhecimento. Porque você nunca pode querer impor às pessoas aquilo que você pensa. Mas você tem que procurar através do diálogo, do debate. Não pode ter medo de debater acerca de uma determinada temática. Através do debate, você tem que fazer com que as pessoas pensem de forma racional acerca daquilo. Entendeu? O problema é que hoje em dia as pessoas não querem debater, não querem explicitar o seu pensamento. Elas só querem ofender, só querem imputar. E não funciona assim. Se você pensa diferente de uma pessoa, a pessoa te chama disso, te chama daquilo. A gente tem que saber divergir e respeitar o pensamento contrário. Você não precisa assimilar tudo como verdade absoluta. É por isso que eu oriento todos vocês a serem bereanos. Você me pergunta, Berg, de onde vem essa palavra bereano? A palavra bereano deriva da palavra Bereia. Bereia era uma cidade muito conhecida anteriormente como um local de pessoas questionadoras. Pessoas que não assimilavam um conteúdo logo que era apresentado. Por isso que várias religiões, pessoas e várias vertentes religiosas, quando iam para a Bereia, se sentiam um pouco não dispostas a falar ou não se dispostas a se deslocar para lá, porque as pessoas de lá questionavam. Elas escutavam, beleza. O que é que você tem para falar para mim? Não, isso e aquilo, beleza. Mas e nesse ponto? O que é isso? Opa, e você me disse que em determinado texto teria escrito isso e que a interpretação seria essa, porque a interpretação não seria assim. A gente tem que saber divergir. Eu lembro que certa vez eu estava numa sala de aula, com respeito à figura do professor, não vou citar nomes, mas eu estava na sala de aula, aí um professor estava falando acerca de determinada temática e ele começou a indagar para os alunos, pessoal, se você pudesse escolher um nome, uma pessoa para que o rosto dela tivesse colocado
na cédula de R$ 200, quem você escolheria? Por exemplo, né? Mas a pessoa tem que ser conhecida nacionalmente, tem que ter feito algo relevante. Aí o professor começou a perguntar a cada aluno. Eu olhava, ficava pensando, né? Foi indagado para mim: Rosenberg, qual pessoa você colocaria? Aí eu disse para o professor e para toda a sala: eu colocaria o autor Mário de Andrade, porque ele é autor do livro que me deu amor pela leitura, que é Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Aí eu falei, porque ele é muito relevante, porque ele escreveu várias obras, ele é conhecido nacionalmente, tal e tal e tal. Aí o professor disse que não caberia. Eu, tudo bem, posso pensar de uma forma, o professor pode pensar de outra. Até que um aluno disse: professor, e Paulo Freire? Aí o professor foi e disse: pronto, perfeito. Uma figura perfeita para colocar na cédula de R$ 200, caso a nossa sistemática de cédulas fosse igual à americana, que utiliza símbolo de pessoas ao invés de animais. Segundo o professor, caberia Paulo Freire. Eu disse: professor, o que é que Paulo Freire fez de relevante? Eu fiz essa pergunta despretensiosamente, não com a função de afrontar, mas porque eu queria realmente saber o que ele fez de relevante. Aí o professor foi e falou: não, ele criou a, a base curricular do ensino aplicado no Brasil. Aí eu parei, eu pensei: professor, se ele criou a base curricular do tipo de ensino que a gente aplica no Brasil, ele é responsável pelos piores índices educacionais da história do Brasil? Ou esses índices pífios que a gente tem hoje? Aí ele: Rosenberg, você fala assim porque você não leu a obra dele. Você leu alguma obra dele? Eu realmente, professor, sinceramente, nunca li nenhuma obra dele, não. Não é por isso, você fala assim, conhecimento de causa. Eu parei, analisei, realmente. Professor, me diga o seguinte, me diga as 3 obras mais relevantes dele, que eu vou ler, e venho falar com o senhor acerca de uma. Aí o professor: não, mas procure na internet, procure não sei aonde. Não, professor, me diga quais são. Se eu sou leigo em relação a essas obras, me diga o senhor que é uma pessoa esclarecida. O senhor já leu as obras dele? Já. Pois me dê as 3 obras. Ou faça o seguinte, me diga só a obra mais relevante dele, que eu vou ler, eu vou me esclarecer, eu vou procurar entender o que ele diz na obra dele e eu vou falar com o senhor: opa, professor, gostei disso, gostei daquilo. O professor não sabia dizer. Eu não quero ser maldoso, mas eu creio que o professor, ele apenas repetia o que ele ouvia de muitas pessoas. Ele apenas repetia que Paulo Freire era bom, mas ele não tinha argumento para sustentar o porquê Paulo Freire era bom. Entendeu? E, resumindo, eu nunca aceitaria ou acreditaria que Paulo Freire fez, foi e tendo uma obra tão relevante, se ele não sustentasse aquilo através de argumentos. Entendeu? Funciona dessa forma. Nunca queira que as pessoas aceitem uma coisa porque é você que está dizendo, mas procure estudar e se esclarecer para poder sustentar seu ponto de vista. Eu agradeço a todos vocês, as visualizações aqui no canal. Curta, deixe o comentário e compartilhe o conteúdo do canal, beleza? Muito obrigado, satisfação.